Galera, beleza? Tô saindo agora pra fazer um negócio, aproveitar pra falar um pouco com vocês. Ontem eu rachei o bico com o comentário de vocês porque não foi intencional do vídeo do Gabriel. Eu acabei colocando o título, a verdade é que eu não sou muito bom pra colocar título nas coisas e, enfim, não foi intencional. E hoje eu recebi uma mensagem ontem à noite e eu já tenho recebido algumas mensagens nesse sentido e é falando sobre a experiência de ter tentado ser jogador aqui no Brasil e também a experiência negativa, na verdade, e também o cartel que existe dentro do futebol hoje, infelizmente. Então, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre esse tema. Se liga aí. E antes que eu me esqueça, eu vou deixar no link da descrição do vídeo o meu Periscope, que lá eu pretendo fazer algumas lives porque é mais dinâmico. É muito mais fácil para eu receber as perguntas de vocês e já responder. Então, se você não tem esse aplicativo, baixe esse aplicativo que vale a pena, porque dá uma dinâmica muito melhor do que a live aqui do YouTube. Eu vou fazer as lives no YouTube, mas também às vezes vou transmitir o Periscope. E uma dica também para você que assiste pela internet jogos de futebol, tem alguns links no Periscope que você vai ter que acessar pelo celular, que está transmitindo o jogo basicamente sem atraso nenhum, só tem atraso de 3, 4 segundos, muito melhor do que estar assistindo pela internet com aquele monte de anúncio, apesar de entender que o anúncio faz parte, né, os caras que estão transmitindo precisam ganhar alguma coisa, mas é uma opção a mais aí para você que não tem condição financeira para estar adquirindo um plano de televisão, é uma opção a mais, enfim. Vamos falar um pouco sobre o assunto de hoje e era só uma dica que eu queria deixar aqui para vocês. Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é para falar sobre o sonho de se tornar jogador de futebol no Brasil. Eu venho recebendo algumas mensagens aqui no canal do YouTube, mas muito mais lá no Instagram. Já tentei fazer esse vídeo 2 vezes, é porque eu fico emocionado e é uma confusão de emoção e um pouco de ira da minha parte com a situação aqui do Brasil quando se fala em termos de futebol, né? Eu venho recebendo mensagens, eu não vou expor o menino aqui da última mensagem, mas basicamente ele falou que ele é de Feira de Santana, acho que é Bahia, se eu não me engano, e me desculpe se não for Bahia, eu acho que é Bahia, Feira de Santana, e ele fala que se eu podia encaixar ele dentro de um clube de futebol, se eu tinha um contato. Cara, me passa um filme na cabeça de quando eu ia jogar no Palmeiras. Eu já cheguei a jogar nas categorias de base, que na verdade ainda era lá no Pelezão, na Lapa. E cheguei a jogar em outros clubes, Juventus, passei por categoria de base do Benfica aqui também, que era um grupo de empresários que tomava conta, Cruzeiro. E eu não consegui me tornar jogador de futebol por detalhe aí, muito mais por incapacidade minha de compreender algumas coisas que os meus pais falavam pra mim, e também porque eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de temperamento. Eu tenho um temperamento muito forte desde cedo e isso me atrapalhou bastante, somado à minha família, que eu venho de família humilde, e as coisas que eu via dentro do futebol, eu já tinha uma compreensão muito grande de tudo aquilo que acontecia e infelizmente eu optei por um caminho diferente, tive minhas coisas muito cedo por conta de trabalho. Com 18 anos já tirei meu carro com meu próprio esforço e ali eu já me comprometi em parte da minha renda, que já era muito baixa na época, e enfim, tive que deixar meu sonho de ser jogador de futebol de lado. Agora, se eu fosse dar um conselho para você que ainda tem idade, tem 10, 12, 14, 16, até 18 anos e ainda busca tentar ser um jogador de futebol, eu acho que você tem que estar preparado em 3 pilares, que se fosse há 10 anos atrás eu falaria que seria tecnicamente, psicologicamente e fisicamente. Hoje em dia você tem que fazer esses mesmos 3 pilares, só que você retira a técnica, coloca taticamente, psicologicamente e fisicamente. Você precisa
está preparado para a oportunidade que vai ser concedida. Com certeza, se você for um cara que joga bem e que está procurando teste em algumas equipes, obviamente vai aparecer a oportunidade, e se você tiver com esses 3 pilares ajustados, você vai se dar bem. No meu caso, eu nunca tive esses 3 pilares ajustados, muito mais pela parte emocional. Eu sempre brinco e meus amigos falam que se eu fosse jogador seria pior que o Edmundo, pior que o Valdívia, porque eu tenho a cabeça, acho que muito voltada à revolta em algumas situações, que hoje com a vida, com o passar do tempo, vai melhorando ao ponto de eu conseguir dar esse conselho para vocês. Agora, falando uma parte mais adulta, para uma galera que já tem os seus 20, 22, 23 para cima, eu queria falar sobre um problema crônico que existe no futebol, que são os cartéis, né? A gente está passando por um momento no Brasil que os cartéis tomam conta de todas as áreas. Então, na área da alimentação, dos supermercados, a gente vê cartéis nos postos de gasolina, a gente vê cartéis na nossa internet, nas empresas que dominam a parte de internet de comunicação. A gente vê cartéis na parte de sistemas, né? A gente pode citar a Microsoft, o Android e o iOS. Tem um certo cartel aí que toma conta e não deixa com que certas empresas entrem para o mercado de maneira justa. Enfim, hoje o cartel ele toma conta do Brasil e até mesmo do mundo. E isso não é diferente no futebol. Existe um grupo de cartel de empresários, tá? Que são empresários fortes que buscam jogadores em periferias, que buscam jogadores desde cedo, detém desse jogador, e certamente esse sortudo que for contemplado por esse empresário, que esse empresário acabar vendo jogar, ou por indicação, por intermédio de indicação, vai colocar ele dentro de um grande clube e consequentemente esse cara vai virar jogador de futebol. Isso explica a alta demanda de jogadores sem técnica no Brasil. A gente vê muitos jogadores, que eu também não preciso citar nome, que eu acho politicamente incorreto, mas a gente vê muitos jogadores sem técnica virando jogador de futebol, até por conta dessa questão da indicação e do empresário. Então, o que eu quero finalizar esse vídeo? Ajuste esses 3 pilares e espere pela oportunidade, ou busque essa oportunidade. Concretizou essa oportunidade, agarre com unhas e dentes e vá até o final. Persista no seu sonho, porque vale a pena você persistir. Até mesmo você que vem de família humilde aí, que foi o caso desse menino, que você tem essa chance para mudar a sua vida e a vida da sua família, cara, aproveita a chance que lhe foi concedida. Não faça como eu fiz, que basicamente eu não tive paciência com algumas situações onde eu deveria ter tido mais paciência. E entenda que existe um cartel no Brasil. Se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio para estar jogando nos Estados Unidos, para estar jogando em países como a Suécia, até mesmo Itália, que oferecem não a cidadania, mas a permanência dentro do país, intermédio de estudo, e você podendo jogar. Eu tenho um amigo que tá jogando para um time de uma ilha, acho que na Sicília. Ele está ganhando 3 mil euros por mês, um clube de futsal de 2ª divisão. Então, o Brasil ainda ele não respeita o atleta, principalmente aquele atleta amador ou semi-pro, semi-profissional. Então, eu não sei se vocês entenderam o meu ponto de vista. Se não entenderam, deixe as dúvidas nos comentários, eu vou responder com o maior prazer possível. Mas eu queria deixar essa situação aqui, porque me passa um filme na cabeça vendo a mensagem dele. Eu me lembro quando eu ia igual louco, teste de futebol, ia na internet, ficava procurando, fazia teste aqui, teste ali, alimentava a renda de algumas equipes aí, inclusive. E infelizmente hoje Deus quis que eu tivesse um canal no YouTube, que eu vivesse aí de comunicação e marketing. E é algo que hoje é prazeroso para mim, mas não escondo que tem sim um pouco de frustração de não ter sido jogador de futebol e sobretudo do time de coração, que seria o Palmeiras. Enfim, pessoal, para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!